Wellington de Calazejo, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez à Hora 10, edição da noite, a partir de Estocolmo, na Suécia. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, e boa noite a você assistindo ao Hora 10 aqui no canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui de volta. Prazer todo nosso, Wellington. Vamos então olhar aqui para os assuntos que fazem atualidade internacional e parece que as guerras internas começam também a ganhar espaço, digamos, nas maiores democracias. Como é que podemos explicar, Wellington, o facto de hoje um golpe para o retorno ao Império Alemão estar a ocorrer? Dorivaldo, os motivos podem parecer até totalmente desconectados da realidade vigente aqui na Europa, mas a grande questão aí é que esse movimento, que foi sufocado através de uma ação policial envolvendo mais de 3.000 policiais, como você colocou aí na abertura do Bloco Internacional, isso é que nós devemos chamar aqui a atenção. Eram 21.000 pessoas, pelo menos, compondo esse grupo. Um grupo articulado, com amplos debates e ampla capilaridade, com características partidárias e apoio de militares e ex-militares para a tomada do poder na Alemanha através de um golpe. Não podemos aqui desprezar que isso é algo na Alemanha, perdão. Não podemos desprezar que isso é algo grandioso, que isso é algo que realmente preocupa. E por que isso, Dorivaldo? Porque, como falávamos aqui desde o início das operações militares da Rússia na Ucrânia, toda a consequência desastrosa para as sanções que têm sido aplicadas contra a Rússia, especialmente para os países da Europa, iriam motivar grupos revoltados com essa situação de adesão a uma agenda completamente alheia aos interesses do povo alemão e da Alemanha, no caso. E nos outros países isso também poderá vir a acontecer. Observe que na Alemanha, uma das reivindicações deste grupo é que a Alemanha não é um país soberano. E isso é algo a ser levado em consideração a partir do momento em que o país se permite destruir por uma política de ação militar na Ucrânia, através da NATO, em que a indústria alemã está quebrando, o custo de vida do alemão está indo para um nível insuportável, o fechamento de empresas é já dado como certo, inflação alta e tudo aquilo que temos conversado nos últimos meses. Então, Dorivaldo, movimentos como esse aí não serão surpresas que voltem a ser despoletados dentro do território alemão e em outros países daqui da Europa. Suspeitas, pelo menos segundo alguns pronunciamentos que vamos ouvindo assim aleatórios, de que existe a ingerência de outros Estados neste movimento. É da mesma opinião ou não olha para as coisas desta forma? Existirá um dedo de um outro Estado envolvido também? O dedo, na verdade, é do que está acontecendo com o governo eleito. Né? O governo alemão atual trabalha contra o povo alemão e trabalha contra a Alemanha, numa política de suicida, que todos que amam a política, como é o meu caso, o seu caso, certamente, que os políticos alemães querem dar ao país, que só perde, só aprofunda a crise e, no orgulho inexplicável, talvez, continua a tentar desafiar a Rússia numa guerra que já está perdida para os países membros da NATO. Então, não vejo influência externa para algo que é naturalmente uma reação popular ao desprezo que tem recebido e que tem merecido das autoridades na Alemanha e, como falei, em outros países e que certamente já estão acontecendo, Dorivaldo. Eu vinha falando aqui que a imprensa daqui da Europa ela não é muito séria.
ela esconde as coisas. Muitos movimentos já estão acontecendo, muitos protestos na Europa, em diferentes cidades de diferentes países, mas isso não virou notícia. Então, vai chegar um momento em que vai se tornar impossível esconder o que realmente se passa. Wellington, vamos então continuar a acompanhar este caso aqui e de certeza que ainda falaremos mais vezes sobre o assunto aqui no Hora 10. Por agora, vamos também olhar aqui para o 9º pacote de sanções que Bruxelas prepara contra a Rússia, visando inclusive 200 indivíduos. Como é que encara este 9º pacote de sanções aqui a Rússia? O 9º pacote, né? Você já falou tudo, é o 9º pacote. E é mais do mesmo, Dorival. Você acha que vai acontecer o quê aí? A inflação na Rússia vai subir por conta disso? O gás vai chegar barato nas torneiras europeias por conta disso? Não, como eu falei há pouco, e eu falo isso com muita tranquilidade, muita independência, inclusive, eu agradeço muito aqui ao canal de notícias da TPA por me dar essa liberdade. É uma guerra perdida. Quanto mais desafiarem os russos, mais irão sofrer. E a Ursula von der Leyen sabe disso. Ela tenta ganhar tempo, um tempo que não joga ao seu favor, porque o inverno já chegou e essa situação ela será insuportável. Então, sanções para um país que, como a Rússia, que está se aproximando da Arábia Saudita, da China, da Índia, do Irão e de outros países fora desse eixo chamado ocidental, elas pouco irão surtir efeito contra os russos. E, na verdade, irão provocar mais sofrimento para o povo europeu e a hipocrisia dos políticos europeus aí irá prevalecer até o último segundo que eles estiverem no poder. Wellington, o diretor-geral da Associação Internacional de Transportes Aéreos, a IATA, afirmou em notícia divulgada hoje que os países ocidentais devem começar a se preparar para retomar os voos no território russo. Com isto, podemos de alguma forma aqui dizer que estarão a ressentir dos gastos com os combustíveis, com as horas de voo e o caos aéreo também? Certamente, porque o percurso teve que ser ampliado em muitos quilômetros de distância e, com isso, o tempo de voo aumentou muito, os custos de combustíveis que você mencionou e o número de atrasos de voos também, né? Agora, Dorivaldo, uma pergunta sincera a você e ao nosso público. Você viajaria no território aéreo, no espaço aéreo russo e ucraniano com essa tensão militar vigente? Eu não arriscaria sob hipótese alguma. Então, cada avião civil que passar por ali não será visto como um alvo civil, será visto como um alvo. E isso é muito perigoso e já temos exemplos aí revelados daquele avião que me falha agora a memória e referência, que ficou muito famoso e que recentemente houve o julgamento dos culpados por terem atingido um voo internacional no espaço aéreo ucraniano. Imagine agora numa situação de tensão militar com os equipamentos bélicos chegando de alguma maneira às mãos equivocadas. Então, Dorivaldo, é um anúncio que pode parecer otimista, mas eu vejo com muita preocupação enquanto não houver um acordo de paz firmado e cumprido de verdade. Também se observou, por exemplo, que a British Airways está a sofrer com os atrasos devido ao encerramento do espaço aéreo russo. Exatamente o que eu falei, né? Esse atraso é exatamente porque aumentou em muito o tempo do voo e porque o percurso aumentou. Então, não é uma questão apenas do combustível, que foi mencionado por você, que também é muito grave para uma empresa, porque tem os seus custos elevados, mas essa questão do tempo atrasa muito e isso produz uma série de transtornos, tanto do ponto de vista técnico, como também
do conforto dos passageiros que acabam por desistir dessas viagens. Wellington, este pronunciamento do diretor-geral da IATA reflete até certo ponto melhor a uma possível pressão que as companhias europeias estarão a fazer, digamos, a Bruxelas para a revisão destas proibições que passam pelo espaço aéreo russo? Dorivaldo, é aquilo que eu falei sobre o tema da Alemanha, quando comentávamos aquela tentativa frustrada de golpe. Não é? Existem revoltas em diferentes frentes e diferentes setores, mas isso não tem sido reportado desta maneira. Quando empresas aéreas preocupadas com o prejuízo, com a falência, não é? Com a total quebradeira da sua atividade econômica, passa a pressionar por uma resolução de um conflito, é porque não há unanimidade em torno de uma agenda de guerra que tem sido defendida cinicamente pelas autoridades ocidentais. Essa pressão é grande, Dorivaldo, como eu tenho falado, e não é só uma pressão popular. Muitos empresários já estão muito preocupados com o futuro das suas empresas e dos seus negócios. Por isso, esta pressão que você está reportando aqui é apenas uma das pressões ocorridas e noticiadas, mas são muitas, infinitas, eu diria. Wellington, um outro assunto, aqui para a nossa conversa. A Rússia diz que atualmente não vê perspectivas de negociações sobre a Ucrânia, dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter dito que sentaria com o presidente russo, Vladimir Putin, se ele estivesse à procura de uma maneira de acabar com a guerra. São dois pronunciamentos aqui totalmente contrários, totalmente opostos. O que é que nos levam a refletir e que leitura é que podemos fazer olhando aqui para estes dois cenários? Olha, Dorivaldo, existe uma expressão que virou música no Brasil, né, que é atribuída ao usuário de drogas. Vou apertar, mas não vou acender agora. É exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo. Né? Estão querendo apertar, mas dizendo que não vão acender. O que é que significa? Quando o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, diz que oferece armas à Ucrânia e o sistema de armas, ele passa a pertencer ao ucraniano e o que é feito a partir dele, se ataca território russo ou não, não é mais um problema dos Estados Unidos. Depois ele vem falar sobre acordo de paz, de conclusão da operação militar, etc. Há uma hipocrisia aí que não há nem como explicar. Não é? Quem fornece armas não pode falar que estimula a paz em lugar nenhum. Por isso que os russos não estão dispostos a um acordo de paz com países que estão envolvidos diretamente neste conflito. Então, nenhum país membro da NATO terá moral para ser um interlocutor dessa situação entre Rússia e NATO em solo ucraniano. Então, Dorivaldo, é por isso que os russos dizem que não há nenhuma perspectiva, por hora, de uma suspensão da operação militar especial que está acontecendo na Ucrânia. E as razões são óbvias. Enquanto os ucranianos continuarem a receber armamentos pesados e agora atingindo, inclusive, alguns setores no território russo, dificilmente essa paz será construída. E, na verdade, era uma resposta esperada dos russos, porque não há ambiente para um acordo de paz enquanto há esse tipo de ataque mútuo, não é? Entre Rússia e Ucrânia, especialmente. Wellington, há também aqui um outro assunto que está relacionado, portanto, à China. A China denunciou como especulação infundada
um relatório de defesa dos Estados Unidos que mostra que o arsenal nuclear de Pequim triplicaria até 2035. Ou seja, se a China continuar no ritmo da sua expansão nuclear, é provável que tenha um arsenal de cerca de 1.500 ogivas até 2035, segundo aquilo que mencionam os especialistas. É, no entanto, curioso notar que é um arsenal que estaria de facto longe daquilo que é o arsenal, por exemplo, dos Estados Unidos da América ou da Rússia, que, como sabemos, possuem milhares de ogivas nucleares também. Exatamente, Dorivaldo, a China refuta por inteiro esse relatório e consegue, inclusive, provar que isso não é verdade. Agora, você tocou num aspecto aí muito importante. A soberania chinesa, ela deve ser respeitada. Se os chineses produzirem armas em busca de garantias da sua defesa territorial, sobretudo, eles estarão dentro do direito deles, não é? E outros países possuem estas armas e ninguém aqui, eu pelo menos não recordo a última vez que alguém usou a expressão de acordo para a extinção das armas nucleares. Então, enquanto isso não acontecer, ninguém pode dizer que este ou aquele deixará ou perderá o direito de produzir, porque as armas nucleares, elas, lamentavelmente, são armas que garantem as soberanias dos países que viram alvos preferenciais. Uma prova disso é a Coreia do Norte, que se não existisse arma nuclear na Coreia do Norte, aquele país não existiria, pelo menos da forma que ele existe hoje. Então, lamentavelmente, virou uma arma de dissuasão capaz de impedir que uma soberania territorial e popular seja ameaçada. Então, essa preocupação dos norte-americanos com os chineses, ela apenas amplia a demonização que tentam atribuir ao povo chinês, à China e aos seus líderes por conta de uma guerra comercial e da disputa de hegemonia que existe hoje no planeta. Mas eu acredito que os chineses sejam extremamente pacíficos na sua história. E um último assunto aqui para a nossa conversa também, Wellington, são os drones americanos, ou seja, os drones ucranianos, melhor, que atingiram o aeroporto em território russo. Foram 3 ataques, segundo relatos das Forças Armadas russas, e eu mencionei isso aqui en passant, quando falavam sobre a questão da rejeição dos russos a uma proposta de cessar-fogo ou acordo de paz. Exatamente por isso, esses armamentos que estão chegando para os ucranianos, eles têm capacidade de atingir o território russo. Então, os russos não irão aceitar isso de maneira pacífica. E eu arrisco aqui a dizer a você que também não irá intensificar os ataques como certos setores da imprensa ocidental passaram a publicar. O plano da Rússia não é uma conclusão imediata da operação na Ucrânia. Essa operação ela irá demorar muito mais tempo. Os russos se prepararam muito para isso e eles sabem que é o melhor caminho para impor uma mudança de governos e das elites dos países ocidentais e, por isso, a extensão desse conflito é vista por mim como algo irreversível. Wellington Calazans, já sabe que é sempre um prazer enorme tê-lo aqui no Hora 10 edição da noite. Queremos contar consigo em próximas oportunidades para esta sempre interessante abordagem que faz aos assuntos da atualidade internacional e nacional também. Boa noite e até a próxima. Obrigado pelas palavras elogiosas. É um prazer, um compromisso meu de buscar apresentar uma visão diferente daquilo que é abordado na mídia mainstream, especialmente do Ocidente, e certamente o público, ainda que discorde de determinadas opiniões minhas, tem essa possibilidade de conhecer o contraditório.
Obrigado, Wellington. Um grande abraço e até a próxima. Boa noite, até a próxima.